Olá, queridos amigos, namastê, paz e bem. Francisco de Assis e a teologia da libertação. Qual a diferença? Meus queridos amigos, alguns podem perguntar: quem é você para falar a respeito de Francisco ou para falar a respeito da diferença entre Francisco, os ideais de Francisco de Assis e qualquer teologia? Certa vez ouvi da boca de um frade franciscano a afirmação de que não somos nada para falar a respeito do Pai seráfico. Mas se pensarmos dessa forma, de que não somos nada, então não poderemos falar a respeito de santo algum, de tradição alguma, de teologia alguma ou de verdades profundas nenhuma, qualquer que seja. Devemos pensar como o próprio Jesus nos ensinou e como o Senhor Krishna: o reino de Deus está dentro de vós, o Atma está dentro de vós, portanto somos filhos e filhas de Deus. Isso não significa que enquanto não iluminados não cometeremos erros. Obviamente que os padres, pastores, monges ainda não iluminados, seja no budismo, seja no hinduísmo, em qualquer tradição religiosa, aqueles que não alcançaram a iluminação cometerão erros em suas hermenêuticas. No entanto, a humanidade não pode permanecer silenciada, esperando que os verdadeiros iluminados venham a nós. É preciso aprendermos a interpretar aquilo que eles nos deixaram, usando a nossa intuição, ainda que falha. Mas é preciso falar a respeito das vidas dos santos. É preciso relembrar aquilo que Paramahansa Yogananda nos deixou, um Swami Vivekananda, um Ramakrishna Paramahansa, como é feito na ordem Ramakrishna Vedanta, em que pessoas comuns, chefes de família, têm voz, falam a respeito de Vivekananda, de seus ensinamentos, de Ramakrishna e de seus ensinamentos. Não só os monges, mas chefes de família falam com autoridade a respeito dos textos deixados por Ramakrishna. Como ocorre na própria Igreja Católica, como ocorre em todas as tradições, obviamente haverão erros de interpretação, porque essas pessoas não são iluminadas, mas não podemos silenciar. Os santos têm de ser apresentados à humanidade, as verdadeiras hermenêuticas têm de ser apresentadas à humanidade, e isso inclui Francisco de Assis. Quando vamos a Assis, isso fica evidente que Francisco foi de fato um yogi. A Igreja Católica, neste sentido, de alguma forma quis mostrar que Francisco foi um yogi. Quando estamos em Assis, as evidências são muitas a este respeito, de que Francisco mergulhou em seu íntimo, fechando os olhos, em quietude profunda, exíquia ou niroda, silenciando as vitris, os redemoinhos da mente, para esse contato íntimo com o bem-amado cósmico. Francisco foi um yogi. E a teologia da libertação, infelizmente, nada tem a ver com os ideais de Francisco. Vamos ver o motivo pelo qual afirmo isso. Venham comigo, Francisco e versus a teologia da libertação, que não tem nada de autêntico a nos oferecer. E não falo aqui como cristão, falo aqui partindo de uma visão eclética, partindo do próprio yoga, reconhecendo Francisco como autêntico discípulo de Jesus Cristo, nesse diálogo interreligioso que procura mostrar o que tem por trás da teologia da libertação, que vem do marxismo, do socialismo, e que, portanto, é uma serpente disfarçada, uma serpente do mal disfarçada. Precisamos compreender toda a diferença existente, inclusive conhecendo o cristianismo mais a fundo, conhecendo o yoga mais a fundo, o budismo mais a fundo, as tradições autênticas de forma mais profunda, podemos sim promover o diálogo entre elas. Como o próprio Yogananda afirmava, se Jesus, Krishna e Buda estivessem aqui hoje, neste momento juntos, se reconheceriam,
como irmãos e não como antagonistas uns dos outros. Venham comigo. Namastê, paz e bem. O amor de São Francisco pela pobreza nada tem a ver com os ideais marxistas, socialistas, defendidos pela teologia da libertação. A teologia da libertação foi criada não com a intenção de trazer benefícios à sociedade e à humanidade, mas em verdade a implantar o socialismo, o marxismo. O marxismo, uma ideia criada por Karl Marx, que jurou vingança contra Deus e contra a humanidade. Então os ideais, sejam eles cristãos, hinduístas, budistas ou qualquer outra tradição religiosa, não coadunam com o marxismo. Nenhuma religião no mundo pode coadunar com o marxismo ou com a teologia da libertação, que é um lobo revestido de cordeiro. A teologia da libertação veio em verdade para enganar as pessoas, promovendo uma falsa unidade entre as religiões, um falso diálogo. Em verdade tem oculto em seu bojo uma serpente traiçoeira. Nem Cristo, nem Buda, nem Krishna, nenhum dos grandes avatares ou iluminados de todos os tempos, eras, tradições pode aceitar aquilo que o marxismo ensina, porque em verdade o objetivo do marxismo, o objetivo final, é destruir as religiões. Temos visto isso no Tibete, em que até os dias atuais o Dalai Lama está proibido de entrar em sua terra natal. Religiosos têm sido perseguidos ao longo de todo o século XX e XXI. Desde 1917, inúmeras nações sucumbiram sob o peso da mão do marxismo. Portanto, nenhuma ideologia ou teologia nascida sem Deus pode trazer paz à Terra, como afirmou o pai do yoga no Ocidente, Paramahansa Yogananda. Em 1935, na Baviera, Alemanha, Yogananda se encontrou com Teresa Neumann, mística cristã estigmatizada. Ela afirmou: apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia. Em essência, as verdadeiras religiões e os autênticos santos dialogam porque não possuem sectarismo. A verdadeira unidade e diálogo entre as religiões existe. No entanto, ela não é promovida pela teologia da libertação, que vem do marxismo, cuja intenção autêntica é destruir as religiões, promovendo a promessa de Karl Marx de vingança contra Deus e contra a humanidade. Neste sentido, Francisco de Assis nada tem a ver com a teologia da libertação.